Voltamos à série Devemos Obedecer a Tudo. Já passamos do Velho Testamento, paz seja com todos. Chegamos nos Atos dos Apóstolos, agora vamos para as epístolas de Paulo, Paulinas. E ali Paulo dá alguns mandamentos, alguns ensinamentos pontuais, às vezes generalizados e às vezes pontuais. E nós temos que entender isso. Tem irmãos me perguntando, o irmão está contra a palavra, porque eu falo que o movimento que nós estamos vivendo agora não tem ministérios, cargos, mas está lá. A uns foi dado apóstolo, a outros doutores, a outros isso, a outros aquilo, e assim por diante. Irmão, isso não quer dizer que eles chegaram à perfeição. Foi um paliativo por causa da dureza. Enquanto eu preciso de um chefe para me falar o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, eu preciso. E eu acredito nisso, que tem pessoas que realmente precisam. Ainda não tem a graça, a orientação abundante do Espírito Santo de Deus. Não entenderam que a palavra ela flui, ela rompe em qualquer lugar, a qualquer momento. Ela precisa desse líder ou coisa, mas isso não é a perfeição, isso não é graça. Aonde existem essas limitações, não existe graça abundante. Por exemplo, Paulo lhe deu um ensinamento a respeito do véu, numa cidade, Corintos. Todos nós conhecemos a necessidade de Corinto, né? O porquê que Paulo instituiu o véu em Corinto. Tanto é que foi instituído. Ora, já que não era instituído, não se usava, concorda? Ou alguns usavam pontualmente. E por que foi instituído? Nós sabemos, né? Isso não está na Bíblia, mas olha bem, a Bíblia não é a única referência histórica. Existem todos os fatos históricos que corroboram, historiadores da época que deixaram registrado. Até o Alcorão fala sobre Jesus Cristo. Alguém falou assim para mim, por acaso você conheceria historicamente, né? Porque o problema não é conhecer Jesus historicamente ou pelas escrituras, é conhecê-lo pessoalmente, vivenciá-lo, experimentá-lo. As pessoas não entendem isso daí. Então, no Alcorão se fala de Jesus. E quantos muçulmanos, através do Alcorão, não têm vindo ao conhecimento, né, e à busca da espiritualidade de Cristo, certo? Então, irmãos, vamos lá ao véu, que foi uma necessidade em Corinto. Todos sabem disso, o que eu vou falar aqui não estou descobrindo o Brasil. Todos sabem que Corinto, uma metrópole, uma metrópole já diz o nome, onde tinha ali muitas mulheres que têm como profissão, né, a prostituição. Isso é inexcusável. E elas, para serem reconhecidas na sua profissão, tosquiavam o seu cabelo, deixavam o cabelo bem baixinho. Então ficava mais fácil dos homens que usam esse tipo de serviço reconhecerem. Então eles viam uma mulher com o cabelo tosquiado, poderia contratar o seu serviço ali na hora. Bom, é natural que o Evangelho ele veio para todos, ele é universal, inclusive para as prostitutas, para os criminosos, para todos. Inclusive Jesus faz uma parábola que a graça ela veio, o Evangelho veio para um povo e eles recusaram. Não está escrito lá? Então aí as bodas é isso daí. Manda então convidar todos os coxos, rechaçados, desprezados, os valados. É isso aí. E Jesus ainda fala ainda mais, os últimos serão os primeiros, né? E nós vemos isso daí na cruz, né? O salteador estreou o paraíso, né, com Jesus, né? Certo? Na frente de muita gente. Bom, vamos lá. Então essas mulheres veio ao conhecimento do Evangelho e começaram a congregar. Isso causou uma dissensão dentro da igreja, porque as irmãs tradicionais, o seu cabelão,
se incomodaram. É natural os ciúmes, né, irmão? Isso é natural. Mas aonde não abunda a graça, é natural onde não abunda a graça, aonde precisa de um formalismo, né? Tem necessidade de um formalismo em alguma coisa assim. Aquela contenta cresceu de tal maneira que Paulo foi chamado. E aí? Como que fica? Essa guerra aí, ele foi aos pés do Senhor com certeza e pediu: Senhor, o que eu faço aí? Até crescer o cabelo dessas mulheres, vai ter morte. E pedir para as outras cortarem também não posso. O que eu faço? O Senhor falou: cobre todo mundo. É o véu. Então o véu é uma limitação, irmão. Não é abundância de graça. E o véu resolveu. Os irmãos estão entendendo? É um paliativo. Resolveu naquele momento, e como resolve hoje ainda. Por incrível que pareça, ainda, nós vemos que em muitos lugares existe a necessidade. E funciona. Mas é a graça abundante? Não. É um paliativo. Porque ali, Paulo ele fala, né, que a mulher quando cobra, ela honra o homem. E quem disse que nós temos que ficar honrando a carne e o sangue? Jamais, irmão. Mas naquele momento, foi um paliativo. Uma sociedade completamente machista. Onde a mulher é colocada não em segundo plano, mas em último plano. Tá? Então, quando a pessoa coloca o véu, perdoa as irmãs, não fiquem tristes. Mas é símbolo de subserviência, de se rebaixar e não encontrar o varão que existe dentro de vocês. Existe um varão dentro de vocês. Entendeu? Enquanto você precisa usar esse utensílio, a graça ainda não está superabundando no lugar onde há necessidade disso. Agora, é melhor o altruísmo do que nada. É melhor uma situação dessa do que nada, do que a anarquia, né? O desregramento. Então nós entendemos a necessidade, mas por favor, não chama isso de graça. Tá bom? A graça na mulher é quando ela reconhecer o varão e ela sentar do lado de um homem como um varão, sem medo, sem subserviência, sem diferença, porque na graça não existe judeu nem grego, servo ou livre, rico ou pobre, homem ou mulher. Tá bom? Então quando usam aquele versículo que a mulher esteja calada, foi pontual. Foi numa comunidade onde tinha uma mulher paroleira, que começou a dominar. Eu vi uma mulher, uma paroleira, fazer um estrago numa comunidade aqui, num bairro em São Vicente. É só ela, sozinha, investir, quer dizer, sozinha não, né? Tomada de demônios, enganou até o ministério e fez um estrago. Já contei num dos meus vídeos a respeito disso daí. Então é pontual. Nem a mulher, nem o homem carnal deve se manifestar na igreja, no movimento espiritual, mas sim o varão de Deus que está escondido na nossa alma, no nosso íntimo. Ele deve se manifestar e aparecer com glória. Bom, sejam sempre abençoados, ficam com Deus.